Atenção. Olha, gente, a gente tem algumas preocupações durante a pandemia. Usar máscara, lavar a mão, mas existem outros problemas também que circundam tudo isso. Por exemplo, a preocupação também são com as crianças e um alerta para as mamães e para os papais. Porque obesidade infantil vem crescendo entre crianças e adolescentes, idades entre 5 e 19 anos. Os exercícios físicos são indicados, mas é preciso muita moderação, cuidado e um acompanhamento profissional, viu? Vamos ver, balança. Ah, Everson tá ao vivo, tá certo. Everson tá ao vivo agora. Vamos lá, Everson, agora sim você, ao vivo. Pois é, Fábio, um assunto preocupante. Um último estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, em 2017, aponta que nas últimas 4 décadas, a obesidade infantil e também de adolescente, entre 5 e 19 anos, cresceu 10 vezes. Como eu falava, o último dado concreto é de 2017, época que não tinha pandemia. Imagina como é que não está essa situação agora. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, os cuidados que os pais e as mães devem adotar em relação às crianças e às adolescentes, eu estou aqui com o Dr. Maurício Cavalcante, ele que é clínico geral e pediatra. Dr. Maurício, como eu falava, esse estudo não apontava ainda nenhum dado sobre o momento de pandemia, mas o senhor me explicava que na prática tem sentido muito isso, as crianças com sobrepeso, uma situação que chama a atenção, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, sem dúvida. Depois do período de pandemia, depois do período de recolhimento em casa, de lockdown, a gente tem percebido um aumento substancial, um aumento importante de obesidade infantil. Então, no consultório, as crianças chegando com sobrepeso, e não existe estatística ainda levantada a esse respeito, mas sem dúvida existe sim um aumento importante de obesidade que foi percebido nesse pós-pandemia, né? Nesse momento durante a pandemia, né, de recolhimento. É mais gordinha, a gente pega, aperta, é fofinha, não sei o quê, mas isso, por mais que possa parecer carinho, isso também requer atenção. Por que a obesidade infantil é tão preocupante? É perigoso porque existem várias doenças que estão relacionadas à obesidade infantil. Hipertensão arterial, dislipidemia, aumento do colesterol, aumento do triglicerídeo, aumento da glicemia, casos de diabetes com resistência de insulina, aumento de assaduras, dermatites, pioras do humor. Então a gente pode citar aqui uma quantidade grande de doenças que tem relação com o aumento do peso com a obesidade infantil. Pois é, um assunto que chama muita atenção, mais cedo, Fábio, o repórter Carlos Miguel, juntamente com o Joselino Marques, prepararam uma reportagem para a gente sobre esses números, né? O que tem chamado a atenção de pais, de mães, sobre a obesidade infantil. Uma das saídas é que as crianças pratiquem exercícios, porém com muita cautela. Vamos acompanhar. O dia de Thalisson, de 9 anos, começa bem cedo. Ao lado da mãe, ele chega na academia e não perde tempo. Exercícios funcionais e musculação já estão na rotina deste guerreiro que há um ano sofre com problemas de obesidade. E tudo foi descoberto quando a mãe notou uma certa dificuldade na locomoção da criança. Estava andando de ponta de pé, não estava colocando o calcanhar correto para andar. Foi quando ele disse: mãe, meu calcanhar está doendo para andar. Junto com as dores veio o bullying. As brincadeiras dos amiguinhos começaram a ficar mais sérias e preocupantes. Mãe e filho resolveram virar o jogo. Antes, Thalisson pesava 41 quilos e tinha 1,40 m. Agora, com 6 a menos, além dos exercícios, ele cuida muito bem da alimentação. Um ano atrás eu não sabia que verdura era gostoso. Pensava que era ruim. O número de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com problemas de obesidade aumentou 10 vezes nos últimos 40 anos, de acordo com estudos da Organização Mundial de Saúde. Os médicos alertam que em 2022 poderemos ter mais crianças com obesidade do que com desnutrição. Os especialistas recomendam exercícios físicos, mas nessa faixa etária eles precisam ser moderados. Completamente diferenciado em relação à carga principalmente, mas não significa que apenas a musculação venha a trazer benefícios para a criança. A gente tem que entender o lado da criança. Caso ela não se sinta confortável com a musculação, a gente pode levar ela para o futebol, handball, basquete. É sempre o melhor remédio. Eu conversava com o Dr. Maurício aqui, a gente falava sobre a questão da alimentação. É importante que pais, mães responsáveis se atentem a isso, né? O que estão dando para essa criança comer, a alimentação dela, como é que é, se é de forma saudável, se é de forma regulada.
Pois é importante, antes de tudo, um bom diagnóstico, né? Para o diagnóstico ser feito, um profissional deve ser procurado, um pediatra, um profissional da nutrição, tá certo? E aí você vai ver o índice de massa corpórea da criança e vai jogar esse índice de massa corpórea numa curva de percentil e analisar se o peso está normal, se é um caso de sobrepeso, se é um caso de obesidade, né? Após o diagnóstico ser feito, a instrução vai ser orientada, né? A redução de carboidratos, redução de massas, redução de doces, uma alimentação menos calórica. É importante entender que comer menos caloria não é ficar sem se alimentar. A alimentação deve ser feita de 3 em 3 horas, de forma orientada pelo nutricionista e profissional habilitado. Dicas importantes. Doutor Maurício, obrigado pela participação, pelas explicações. É isso, Fábio, como o doutor Maurício colocou aqui pra gente, prevenção, os pais, mães, responsáveis devem sempre estar atentos em relação à alimentação do filho. Uma reeducação alimentar é sempre muito bem-vinda para que essa criança não desenvolva obesidade e, consequentemente, vários problemas que esse transtorno pode ocasionar. Eu volto com você. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado também, Everson, pelas informações. Daqui a pouco.